o que ninguém faz. E a maior parte das pessoas, como por exemplo, como família, vai te julgar. E você vai ter que abandonar, você vai ter que abandonar para seguir o seu rumo. Essa discussão, eu vi ponto de oportunidade eu quero trazer. Teve essa briga, essa discussão, durou mais ou menos uns 10 minutos. 31. Eu tô fazendo a logo da gente. Então, eu chegando mais cedo e saindo, eu sendo o primeiro a chegar e o último a sair, é o que conta. Cara, senta aí, cachorro trinqueiro, mano. Não porque você deu resultado, você é uma autoridade. Não é só isso. É porque você sabe tangibilizar o seu resultado, você consegue atribuir ele a você. Taxa de tudo, eu sei quanto que ele lucra por cada peça, eu entendo o giro que ele tá tendo e aí eu consigo ser muito efetivo na parte da venda. Então, o notebook para conseguir terminar as coisas lá na Batcaverna. Vou terminar as coisas na Batcaverna. Ele falou assim, tem que diminuir o líquido dela, a água, com esse peso aí. Vamos lá para os meus primeiros relatos no primeiro dia dentro da empresa, para entender como é que funciona a operação, para entender como que a gente pode transformar essa empresa tradicional, né, essa indústria tradicional familiar, num puta case assim de mercado. Vamos lá, mãe, tem que gravar, para documentar tudo isso. Vergonhosa demais, mas fala assim, minha mãe não é bonita demais. Ave Maria, vamos botar o foco. Tava explorando lá com o GPT, com aquele agente de IA, que ele vai, basicamente ele vai definir como que vai ser o nosso posicionamento e o que a gente tem que agir daqui pra frente. Mas não só tipo um quesito de posicionamento, de plano de ação mesmo. Eu tava explicando como é que funcionou, como é que foi toda essa história pra eu estar aqui hoje, entendeu? E tanto da empresa pra estar nos dias de hoje. E aí eu parei, né, que agora eu vou almoçar, qual que é o gargalo principal de hoje? Tipo, qual que é o problema principal da Bet Baby hoje? E aí eu tava estressando com ele. Eu filmei algumas coisas pra vocês, mas vocês não têm ideia, tipo, o nível que ele explorou. E basicamente toda a visão que eu tive, mesmo analisando de fora, mesmo não entendendo profundamente como é que funcionava a operação, eu entendi o que não obviamente tudo, mas eu entendi basicamente o que a empresa tá precisando. E aí, mãe, contextualizando pra você, o que ele começou a explorar? Ele falou assim, mano, não é que a empresa faliu ou algo do tipo, é porque o modelo que tava funcionando conforme foi passando os anos, e ele basicamente ele estacionou porque o mercado mudou. E aí quem começou a dominar a marca, a distribuição, principalmente também a narrativa um pouco no digital, ganhou. Só acontece, e ele até explicou isso, né? Como o mercado saturou demais, qualquer coisa que você fizer de diferente, você já vai ganhar muita vantagem na frente deles. E qual que é a parada? Que ele falou muito isso. O conteúdo nosso, a diferencial não vai ser, por exemplo, olha essa roupinha de bebê, não vai ser isso. Porque isso tem muito mais do mesmo das pessoas. Aí ele explorou. Talvez o diferencial do conteúdo vai ser os bastidores de operação, os bastidores de como que a gente vai modernizar tudo isso, esse processo de sucessão familiar, a cultura, os bastidores, como que a gente faz uma coleção, como que a gente vai tomar as decisões daqui pra frente. Talvez esse vai ser o diferencial do conteúdo, porque a gente tem que fazer com que o lojista, né, que é o nosso potencial cliente, porque no caso a gente é B2B, negócio para negócio, que a gente vende. Como que a gente consegue captar essa atenção dele, como a gente consegue fazer ele se interessar, criar desejo e ele entender principalmente como que a gente faz, o que a gente faz para ele poder criar uma confiança. Quando ele entende a nossa operação, quando ele entende o que a gente oferece para ele, basicamente fazendo ele ganhar, como que a gente mostra para ele, como que a gente vai fazer ele ganhar mais dinheiro, economizar margem, porque o lojista ele precisa de margem para poder vender, no caso, lá para o consumidor final. Do jeito que a gente faz, qual que é o nosso diferencial, ele vai criar o quê? Uma confiança, ele vai entender de fato quem é a gente. Aí ele entendendo quem é a gente, para ele tomar uma decisão ali, vai ser muito mais fácil. E aí a gente capta, como posso explicar, a gente vai fazer um triplex na cabeça dele, que até hoje nenhum outro fabricante conseguiu fazer. E esse é o nosso principal desafio, só que esse é o nosso principal desafio, fazendo isso nas cegas. Como assim nas cegas? Porque nunca foi feito. Então vai ter erro, vai ter bastidor, e aí essa é outra parte que eu vou documentar aqui, mostrando muito também do qual que foi o meu principal aprendizado, qual que tá sendo, né, o meu principal aprendizado como sucessor. Por mais que meu pai ele não vai abandonar o negócio, né, eu vou estar sendo o braço direito para ele. E eu cheguei tipo para ser o V8 da parada toda, entendeu? Para dar um gás, para juntar esse conhecimento que eu tenho, que é o que meu pai precisa para poder dar continuidade, porque meu pai ele já falou, ele já deixou claro e ele já falou isso comigo há muito tempo.
Se caso não fizer isso, não tem por que continuar, porque cada vez mais vai ficar mais difícil. E eu vou desanimando cada vez mais, e como ele dá conta de tudo, ele vai ficar cada vez mais sobrecarregado, sem ver o resultado real, porque é muito difícil de controlar, é um ramo muito complexo. E eu tiro o chapéu pra ele, meu pai é zica, muito foda. E aí não vai ter como. Eu não vim pra ser o salvador da pátria, porque não existe bala de prata. Mas eu vim pra ser um motor V8 e eu acredito que eu, junto com ele, mais a estrutura que a gente tem, mais o potencial que a gente tem, não só de capital intelectual, mas de social, quem a gente conhece, vai dar muito bom. Porque a gente já tem nome no mercado, principalmente o meu pai, e é uma estrutura muito boa, então tem tudo pra dar certo, entendeu? E agora, esse é o dia 1 da série. Fala aí, mãe, dá um último. Dá um último toque. Dá uma despede aí do pessoal. Fala aí, até amanhã, pessoal. Até amanhã, pessoal. Nossa, pareceu uma tiazinha. Vambora. Está com algum mau contato, né? É. Vou mexer aqui pra ver. Figuraça. Deixa eu chamar a figura. Um projeto magnífico da Diálogo. Opções de lazer, incluindo quadra de tênis oficial, piscina. A gente saiu de um cliente agora. A gente foi fazer uma entrega aqui para um cliente, um lojista. Aí, ó, a entrega aqui, ó. A gente ficou 1 hora lá conversando lá com ele. Aí, cheguei e ouvi o quadro dele lá da Fórmula 1, da Mercedes do Hamilton. Se não me engano, foi do último ano que ele ficou na Mercedes. E eu tenho esse Lego no meu escritório. Pra quem vê os vídeos, sabe do que eu tô falando. Isso é louco. Quem tá por perto dos meus mentorados sabe que eu gosto demais do Hamilton, da Fórmula 1. Aí, ficamos lá, trocamos ideia. Mano, o cara é mó gente boa. Aí a gente conversando lá, eu, meu pai e ele. A gente conversando lá, falando bastante. Ele contando várias histórias. Eu falei, mano, parabéns pela história. Ele contando lá que o sócio morreu dele lá quando, acho que foi 2 anos atrás agora, que foi 2014. Isso é louco, muito da hora. E aí você ouve a história assim de empreendedor, que o cara, mano, raiz mesmo, ele tá 56 anos aqui, 56 aqui no Brás. E eu falei assim, caraca, velho, você começa a fazer um puta intercâmbio intelectual. Por exemplo, eu no modelo de negócio que eu tava seguindo só de mentoria, você não tem esse conhecimento com o pessoal que é raiz mesmo, sabe? Que é, mano, o Brasil real. A economia real do Brasil tá aqui. É as PMEs, né? As pequenas e médias empresas. Aí eu tô aqui. O que eu queria trazer aqui, turma? Aí eu já vim conversando com meu pai, que eu não consegui filmar, mas meu pai já falando assim, né? O que ele queria. Já eu falo aqui. Ele falando o que ele queria que eu faço. E principalmente o papel que ele quer que eu faça. Ele falou, cara, eu nunca quis que você trabalhasse aqui porque eu tava desanimado, que eu tava pensando em fechar. E eu vi que você ia fazer mais do mesmo. E isso aí ia enxugar gelo e não ia agregar de fato. Agora, de um tempo pra cá, não. Eu vi que, tô animado, tem perspectiva da gente crescer. E eu quero que você faça isso. Então você não tá vindo assim pra ser meu funcionário. Você tá vindo aqui, você já é dono. Você tá vindo aqui pra ser meu sócio, pra gente participar e ir lá fazer. E eu vejo que o meu pai, ele confia muito em mim. Então eu não posso me decepcionar. E ele sabe que eu tenho muito a agregar. E ele já falou, cara, se você vir aqui, que eu tava falando com ele assim, ele, mano, desse jeito a gente vai conflitar, desse jeito a gente vai brigar. Eu quero que você faça, seja prático, não sei o quê. E aí, esse papel, principalmente no primeiro mês, 2 meses, eu tenho que observar muito. Tenho que fazer muito e observar muito, e falar pouco. Porque a linguagem que eu utilizo, meu pai é bem mais velho que eu. E o pessoal já tá rodando há muito tempo. E como é muito tradicional, não adianta eu vir com uma linguagem totalmente moderna. Então, pra pessoa que é geração Z, que você tá assistindo, cara, entenda isso. Entenda observar, sair e entrar em um lugar. Entenda a linguagem que o pessoal utiliza. E seja bom de matemática. Eu tô aprendendo a jogar xadrez pra melhorar meu raciocínio lógico, pra poder entender mais do modelo de negócio de indústria, que é o meu pai. Por mais que ele é têxtil, a indústria é muito complexo. Então tem que entender margem, entender produto, entender a gente só faz pedido grande. Pra entender muito quando é boa venda e quando não é uma boa venda. E principalmente pra entender como é que funciona a parada inteira. E quando você tem um raciocínio lógico bom, qualquer conversa com o cliente, qualquer coisa, você já capta melhor. Aí quando eu for visitar, por exemplo, o meu cliente no final de semana, aleatório, tipo assim, como se fosse comprar, eu já sei, por exemplo, só por metro quadrado que ele tem e pelo produto que ele tem na lógica, o ticket médio o quanto que ele vende por cada, em média, por metro quadrado. Ou seja, se eu sou bom de matemática, eu já sei o quanto o meu cliente vende só analisando a loja dele, só analisando o ticket médio de produtos que ele tem e analisando a metragem que ele tem na loja dele.
Aí eu puxo, em média, o faturamento mensal dele. E, obviamente, eu sabendo de taxa de tudo, eu sei quanto que ele lucra por cada peça. Eu entendo o giro que ele tá tendo. E aí eu consigo ser muito efetivo na parte da venda, entendeu? Por mais que eu não tô vendendo nesse modelo físico, assim, igual meu pai vende, eu vou começar só a vender por marketplace, né? Fazer essa venda online, generalizando que é o que eu vou fazer. Então, construir o meu canal de distribuição, tanto no marketplace quanto no Instagram. E conseguir, basicamente abrir uma empresa dentro de uma outra empresa, que é isso que meu pai quer que eu toque, que aí vai basicamente dobrar, triplicar o tamanho da empresa e vai dar um gás absurdo. Isso eu já sei fazer. Só que qual que tá o ganho? Eu trazer esse cara pra dentro, trazer o pedido que ele vai fazer comigo no marketplace é muito pouco, entende? É tipo assim, um pedido de mínimo, só que eu não vou ganhar dinheiro ali, eu vou ganhar dinheiro trazendo esse cara pra dentro. Então é toda uma estratégia que a gente tem que, no final do dia, a gente tem que fazer ela se pagar, porque a margem é muito apertada, pra gente poder fazer o quê? Pra gente poder ganhar e principalmente ver lucro real, entendeu? E aí que muda. E agora é botar pra fuder na... Como é que fala? Ih, cara, também. Vambora. Aí, gente, sexta-feira agora, ó, sexta-feira, 4h31, eu tô fazendo a logo da gente, e aí eu preciso também colocar a gente no Mercado Livre, né, fazer a conta nossa no Mercado Livre. Só que acontece, depois eu vou mandar as logos aqui pro meu pai, depois vocês comentam aí, e pra vocês ver, ou melhor, pra vocês... Eita, como é que fala mesmo? Comenta aí qual que vocês acham que vai ser a nossa logo, né, pro Instagram, pra tudo. Tem essa aqui, que é a orelhinha de urso. Aí essa aqui, que é o ursinho... É que assim, tá muito distante, eu vou tentar aproximar um pouco mais pra vocês conseguirem ver. Ó, não sei como é que tá, porque o computador, a tela é totalmente diferente. Aqui eu não sei o que acontece, mas aqui fica uma bosta. Agora aqui, ó, tem esse aqui e esse aqui. Esse aqui é o que é mais parecido com a etiqueta que a gente tá hoje. O que acontece? A gente sempre usou como é que fala? Esse ursinho. E aí, eles fizeram uma etiqueta nova, vou tentar puxar aqui pra vocês. E eu vou colocar uma foto aqui de como que é a nova etiqueta que vai sair nas próximas produções. E aí, a minha meta era conseguir tentar colocar um urso o mais próximo possível desse urso, entendeu? Só que eu não consegui. E aí, agora, sexta-feira, a minha mãe, ela saiu, teve um problema em casa lá, a mulher que cuida lá de casa, ela se acidentou. E aí, o que aconteceu? Aí, o pessoal aqui, ó. Pessoal aqui, ó, vazando. Esses aqui não são daqui, essa aqui é colaboradora nossa. Teve esse acidente, a minha mãe teve que ir embora mais cedo. Eu falei, mãe, eu não vou agora. E ela também já ia embora mais cedo porque ela ia ter um café com as amigas dela. Eu falei, não, mãe, não tem como ir agora. Talvez eu vou ficar até mais tarde que ela. Aqui ficar mais tarde. Eu falei, não, relaxa, vai lá, de boa. E aí agora o pessoal ele perguntou se eu ia embora com meu pai ou se eu ia com eles, né? Pra eles me deixar em casa. E eu falei, não, vou ficar mais tarde aqui. Me dá a chave, só me ensina como que fecha, porque nem eu sei como é que fecha. Aí eles me ensinaram lá pra eu conseguir fechar. E aí, qual que é a pegada? Eu já descobri que eles entram aqui 7h30 na segunda e já sei o horário que eles saem. Se eu já sei o horário que eles saem, eu falei, eu preciso agora, nesse curto prazo, eu preciso ser exemplo. Eu preciso buscar exemplo e eu preciso, principalmente, carregar essa responsa. Eu preciso conquistar as pessoas. Não, para eles não me verem como filho do dono, e sim como Lucas. E eu preciso sentar, conversar com eles, conectar com a galera, falar o que a gente vai fazer, qual que é o projeto, enfim, para eles comprarem e vestirem a camisa, entendeu? Porque como meu pai ele faz tudo, e a gente é uma empresa pequena, a gente não tem como, a gente não tem muito ritual de liderança. Só que por mais que o foco não é ter esse ritual de liderança agora, a gente conversar, eu ter esse papel é muito bom para mim, para eles comprarem a ideia, e principalmente pro conteúdo que a gente vai fazer. Ou seja, dar uma revigorada no clima. E se eu quero ser exemplo, se eu quero fazer a sucessão muito bem feita, eu preciso ser exemplo a partir de agora. Então, eu chegando mais cedo e saindo, eu sendo o primeiro a chegar e o último a sair, é o que conta. Por exemplo, talvez eu não vou conseguir no curto prazo, porque minha academia ela abre às 6.
das 6 às 7, aí eu devo chegar aqui, por exemplo, 8 horas ou umas 7h40. Talvez eu não seja o primeiro a chegar nesse curto prazo, mas eu tô chegando junto com eles. E só de eu fazer isso, muda muita coisa. Eu chego primeiro com meus pais, então automaticamente isso já gera outra mensagem. E aí eu sendo o último a sair, gera outra mensagem pro pessoal. Por quê? Porque eles vão ver o poder do negócio, entendeu? Vão ver o poder do negócio, vão ver que a gente não tá pra brincadeira e vão ver que de fato a gente tá fazendo acontecer, entendeu? Falei pra vocês que eu ia ficar até um pouco mais tarde. Aí o Esdras chegou lá. O Esdras é meu pai. O que acontece? Todo mundo chama ele de Dinho. Esdras é o nome real dele. E quando eu chamo assim, tipo, eu falo meu pai, mas quando eu falo o Esdras, é tipo, eu tô referindo, tipo, a figura. Eu tô falando, tipo, a figura do Esdras, tipo, o homem. Aí ele chegou ali, não! Ele, ainda bem que você tá aqui, porque eu já consegui já fazer, que eu tenho que pegar não sei o que amanhã vai ser uma entrega, enfim. E hoje é sexta e amanhã é sábado. Amanhã vai ser uma entrega, ainda bem que você ficou aqui, beleza. Aí ele, meu, o que você tá fazendo aí? Aí eu virei e falei, né? Eu falei, não, tava fazendo as logos. Aí ele, não, mano, por que você me avisou, porra? A mulher lá faz esses negócios aí. Aí ele, não, meu, eu tenho que fazer igual lá da mulher. Tipo assim, da etiqueta tinha ficado feio, eu não gostei muito, tá ligado? Só que eu tenho que botar na cabeça dele que eu falei, meu, um logo pro Insta, não pode ser um logo do, como é que fala? Um logo feio, entendeu? Aí agora eu vou ver como é que faz. Mas enfim, esse tipo de coisa. Aí eu tô aqui, eu peguei o notebook pra conseguir terminar as coisas lá na Batcaverna. Vou terminar as coisas na Batcaverna. E aí já era. Eu dei uma filmada breve, eu vou colocar aí no vídeo o que aconteceu. Mas basicamente essa é dessa briga, essa discussão, briga não, né? Briga é demais, mas essa discussão do pessoal lá na empresa, lá com a minha mãe, com uma funcionária, e a outra que era a prima, né? Que é a prima nossa, trabalha com a gente, que é a Dê. E aí basicamente saiu essa discussão. Eu vi ponto de oportunidade, eu quero trazer. Aqui eu tô no mercado, né? Porque basicamente teve essa briga, essa discussão, durou mais ou menos uns 10 minutos, coloca aí, explicando assim resumidamente. A Giovanna, ela tinha aberto o telefone, tinha acontecido um problema familiar, sei lá, com a filha dela, alguma coisa, ela começou a falar no telefone e ela foi lá pro fundo e automaticamente ela começou a xingar, enfim, e começou a falar muito alto. E aí automaticamente, assim que ela saiu, assim que ela tava falando, minha mãe começou a falar com a Dê, né, falando sobre o ponto de atenção. Não era pra acontecer isso e tal, chamando atenção, por conta do profissionalismo, enfim. E aí depois, o que aconteceu? Ela começou a falar e aí a Dê rebateu. Ela falou assim, meu, beleza, eu concordo com você. Mas também, você tem que falar pro tio, que no caso, como ela é minha prima, né, o meu pai é o tio dela. Ele falou assim, meu, esses dias ele me chamou assim de burra, não sei o quê. E aí, pô, como é que fica esse desalinhamento, entendeu? Porque a minha mãe chamou a atenção dela justamente no quê? Pois se tivesse um representante, se tivesse um cliente aqui e tivesse acontecendo isso, não ia ser legal. Ela falou isso, ela falou assim, meu, ele tava com o Fabio na ligação e me chamou de burra. Eu fiquei, não sabia onde enfiar minha cara aqui dentro. Como eu tô no mercado, eu não consigo explicar detalhadamente como eu queria. Mas basicamente foi isso. Eu identifiquei vários pontos de oportunidade. Minha mãe, como ela não tá perto de mim agora, eu consigo falar abertamente. O que acontece? O exemplo da liderança, minha mãe ressaltou, né? Ah, não, mas o tio, ele é o patrão. E por mais que aconteça isso, ele é o patrão. Eu aprendi, e aprendi com os melhores, o Joel J, o Lázaro do Carmo, que são exemplos em liderança, o Thales Gomes, que é o seguinte, a liderança, não foda-se se você é o top 1. As pessoas não são líderes, elas estão líderes. Não é porque você é o dono que você pode agir como você quer e você pode tratar os outros como você quer. Se você, de fato, é gente que move gente, você tem que ser assim. Óbvio, é diferente de peça podre, né? E situação que, porra, o cara realmente não faz parte da sua cultura, é diferente. Mas a liderança é pelo exemplo. E eu aprendi isso também muito com meu mestre. Então é o seguinte, você só pode cobrar aquilo que você faz. Então, naturalmente, eu vi o quê? Eu falei, tá, meu pai, ele pode ser o dono, mas ele não é líder. Ele não tá sendo, vamos falar assim, um bom líder. Então, automaticamente, o que eu cheguei? Eu falei, bom, isso é um ponto de oportunidade pra mim. Eles só fazem isso porque a cultura aceita e, principalmente, a gente tem que ser o exemplo antes de cobrar. E aí uma coisa que a minha mãe ressaltou, putz, vocês não podem trazer coisa da família pra dentro da empresa, só que da nossa parte também já traz, entendeu? Então, por exemplo, a minha mãe, ela chega muito mais tarde na empresa e é uma coisa que eu não gosto, eu tô acabando nessa 2 primeiras semanas, na primeira semana, tô chegando junto com ela. Isso é um ponto de atenção que eu tenho que ter daqui pra frente. Por quê? Qual que é a minha principal oportunidade? Bom, eu tenho que aproximar do pessoal, trazer eles pra mim, ouvir cada um deles, conectar com eles
e chegar no mesmo horário que eles, que é 7h30, ou primeiro, ou no mesmo horário. E eu estando com eles, e eles vendo eu sendo o primeiro a chegar e o último a sair. Tendo esse tipo de exemplo, eu estando próximo deles, eu consigo fortalecer a minha liderança, entendeu? Eu consigo automaticamente estar mais próximo deles. E aí, sendo o exemplo, fazendo isso, estando próximo deles, eles vendo o que eu faço de trabalho, eu comunicando isso, automaticamente eles vão ver isso no conteúdo que a gente faz. Com certeza, muita parte desses atritos vai diminuir. Com certeza, o que vai acontecer? Eu consigo mover mais eles, eu consigo engajar mais eles, entendeu? E eu não sou visto como filho do dono, pelo contrário, eu sou visto como sucessor, eu sou visto como o Lucas, entendeu? E aí, esse papel de lidar com gente que meu pai não tem saco, esses problemas, por exemplo, com funcionário, eu e minha mãe vai lidar melhor e automaticamente eu faço esse papel, entendeu? Isso é um dos papéis que dá pra acertar, mas isso é uma coisa que eu não vou chegar e virar pro meu pai e falar assim, ó, pai, tem que fazer isso, vou fazer isso, não. Isso é uma coisa que é no off, que é no silencioso. Eu tô mostrando aqui porque esse conteúdo que eu tô fazendo é justamente virado a isso. Mas é o seguinte, se a gente vê um problema e a gente tem essa oportunidade de mudar, eu não vou chegar e falar assim, esse é o problema, esse, tacar o pau. Eu falo assim, não, o que eu posso fazer diferente para mudar essa situação? Pode ser, sei lá, que todas as pessoas que deu problema lá, saia, foda-se. O que eu posso fazer para melhorar essa situação? O que eu posso fazer para melhorar o resultado? Por quê? As pessoas, ela constitui a empresa, e a empresa ela só roda por conta das pessoas, entendeu? Desde o dono até o cara que tá lá na ponta, vendendo ou produzindo, tá lá no chão de fábrica. Então, se eu entendo isso, o que eu tenho que fazer? Eu falei, como que eu posso ajudar a resolver esse problema? Eu tenho que ser proativo, entendeu? E essa parte que eu enxergo na sucessão, a responsabilidade é muito alta. Por quê? Porque se eu quero ser visto como um herdeiro, eu tenho que fazer tudo ao contrário. Se eu quero ser visto como um sucessor, eu tenho que fazer melhor do que meu pai, demonstrar mais fome que qualquer um lá e principalmente ser exemplo em coisas que ninguém faz ali, entende? Então você tem que ser esse exemplo. Então por que eu tô trazendo tudo isso? Pode ser que eu não tenha explicado de forma fácil e bem prática. Por quê? Porque eu tô aqui no supermercado e tem muita coisa acontecendo aqui e eu acabo me distraindo. Mas resumindo, que agora tá um pouco mais silencioso, qual que é o insight que eu trago daqui, turma? Você que é novo, você que é Gen Z igual eu, o que acontece? A gente tem muita oportunidade, a gente é muito inteligente. Só que a gente só é inteligente, a gente só vai ser reconhecido e respeitado a partir do momento que a gente prova o nosso valor. A gente é uma geração que tem uma opinião muito forte. A gente é uma geração normalmente que tem muita personalidade. Só que a personalidade sem resultado, ela é vista como ego. Então a gente precisa ser exemplo, entendeu? E a gente precisa conquistar os mais velhos, conquistar as pessoas que estão no nosso ambiente. Como que a gente faz isso? Se aproximando, sabendo quem é cada pessoa, sabendo o nome da pessoa, lidando bem ela, dando um bom dia, se conectar, olhar no olho mesmo, olhar no fundo do olho dela, dar bom dia, falar com ela, sabe? Isso é a primeira etapa. Depois começar a mostrar quem você é pra ela, os valores que você acredita, se conectar com ela e ter essa humildade de aprender. Mas se você se acha superior ou inferior a ela, tenha a humildade de aprender. E aí quando você se conecta com ela, faz esse bem bolado, aí vem que é estouro, entendeu? Então esse é o foco que tem que ser feito. O que eu enxergo? Eu enxergo que boa parte das coisas de trabalho e que tem de problema da geração Z, que é a polêmica, geração hoje em dia é vagabunda, não quer estudar. Gente, em toda geração tem o esforçado e tem o vagabundo. Toda geração tem o cara que é bom e tem o cara que é ruim. Toda geração. O que acontece é o seguinte, não pode generalizar, você tem que entender outra pessoa. Mas uma coisa que acontece boa parte das vezes é que tem muita gente que eu vejo que é bom, que tem talento e que serve muito para a empresa. Só que o desalinhamento de interesse e gestão de expectativa ferra tudo. Tanto de ambas as partes, tanto erro do cara que está sendo contratado e o erro do cara que está contratando, entendeu? RH ou o próprio funcionário. Lucas, mas e quem sou eu para falar disso? Porque eu não vivi muito isso, realmente eu não vivi muito isso, mas eu tive experiência, por exemplo, lá dentro da casa, quando eu enxerguei isso e eu vi, quando a gente foi contratar uma equipe de marketing, por exemplo, e eu liderei a equipe de marketing lá da agência para fazer o trabalho pra gente, eu era muito novo. E quando você é muito novo, quando você tá no fato da liderança, que, por exemplo, era isso que eu tava liderando a equipe de marketing lá, do nosso e-commerce, né? E meu sócio já era bem mais velho que eu, já tinha que provar muito mais resultados, já tinha que fazer muito mais. E ainda liderando a agência, os caras deitavam em mim. Por mais que era os funcionários da própria agência, que eu tinha que liderar, os caras deitavam em mim. Por quê? Porque eu não incluía respeito. E o respeito, ele não vem só do seu resultado, ele vem de uma série de coisas, não só de comportamento, mas de atitude, de postura, desde o visual,
até atitudes básicas e principalmente no que você acredita e como você trata o próximo e como você mostra o seu resultado. O resultado ele deve ser visto como uma autoridade, não porque você deu resultado você é uma autoridade, não é só isso. É porque você sabe tangibilizar o seu resultado, você consegue atribuir ele a você e você consegue fazer e mostrar esse resultado não como você, não para você parecer superior, não é nada disso. É para você ser humano e para você falar assim, ó, eu entreguei isso e eu sei como fazer, eu tô aqui para somar. Com o peito aberto pro jogo. Quando você não tá com o peito aberto pro jogo, você não mostra que você tá com o peito aberto pro jogo, dificilmente você ganha respeito. Então isso é só uma observação, isso vai sair, acho que esse aqui é o primeiro vlog, né, da série. Nem sei ainda o nome da série, vou pensar hoje ainda. Quando você viu, basicamente já vai estar tudo feito. Thumb, padronizada, capa, design, a porra toda. Mas basicamente é isso, vamos que vamos. Bora que agora é hora de almoçar. A Iracildo vai falar comigo, com certeza que ela vai falar, brigar comigo porque eu tô gravando, vai falar alguma porra. Mas vambora, é assim que constrói Brasil, vamos que vamos. Tem muito insight ainda hoje pra dar. Mano, é muito engraçado o pessoal ficar me olhando aqui, mas eu não ligo não, tem que perder a vergonha. E o vendedor que tem vergonha tem os filhos bem magrinhos, gravem essa frase. Ai! Nem tá sujo o vidro, graças a Deus. O que você tava fazendo? Nada. Nada? Como não vi você lá pegando as peças? As roupas, hein? Ali? É? Eu tava desenhando. Tava desenhando? Fazendo outra coisa. O que você tava fazendo? Abotoando. Abotoando? É. Ô, louco, aí sim. Dá um oi aí pro YouTube. Oi. Cadê o carisma, cara? Oi. Você mandou. Cadê o carisma? Olha pra câmera. Fala, dá uma engajada. Calma aí. O que você tá fazendo? Desenhando. Já vou desenhar, sabia? O que você tá fazendo? Tô aqui recebendo negócio do Mercado Livre. Ô, você acredita que ontem eu enviei, mãe? 10 horas da noite o negócio não foi? Hein? O negócio é sério, mano. O negócio é sério. Tô até com a lapela aqui, o microfone, você tá ligado que tá filmando, né? Não sabia. Ó, stop, desafio máximo agora, hein? Pensa que a gente é o canal de TV. Você assiste TV? Sim. Qual TV que você gosta? Meu coração é seu. Meu coração é seu? Que porra é essa? Uma novela. É uma novela? Pensa assim, ó. Pensa que você vai ser o ator e eu vou ser o cara que filma, certo? Você vai botar essa jaqueta da Ferrari e vai entrar no naipe total. Essa jaqueta aqui é da Ferrari, oficial, você tá ligado? De Fórmula 1. De corrida, de corrida. Ó, Verdadeiro. ó os patrocinadores aqui, ó, é antiga. Verdadeiro? Hã? É verdadeiro. Verdadeira, pô. E aí, a gente vai gravar conteúdo aqui na fábrica. Tá. Fechou? Você aceita o desafio? Sim. Eu vou te explicar o conteúdo, tá? Tá. Aqui, eu e o Luke saí daqui, né, do escritório. Agora vamos continuar lá na Batcaverna. Aí tem que buscar o Luke aqui no pet shop, né? Quer dizer, no pet shop não, no banho, né? Tem que ficar bonitão. Aí, ó, o leãozão aí, ó. Na garupa, filho. Esquece. Esse aqui tem mais autonomia que vó na igreja. Vambora, continuar os trabalhos lá. Vamos ver se no Mercado Livre finalmente vai aprovar a... como é que fala? A conta. Se não aprovar hoje, eu vou ter que mudar a conta pro nome do meu pai, que aí já vai aprovar direto. Mas vamos ver, né, o que vai ser ainda essa semana. Vamos ver, tem que terminar de editar conteúdo. Tem muito conteúdo bom que eu fiz. Ô, Luke, mano, para de latir, caralho. Luke! Mano, esse cachorro, ele é engraçado. Luke! Para. Senta aí, seu vacilão. Cachorro encrenqueiro, mano. Não, fica... Isso, assim, ó. Isso. Cachorro encrenqueiro. Hello, cara. Que isso. Enfim, tem muito conteúdo bom que a gente fez essa semana, que vai dar... Fala assim, pro Instagram da empresa, sabe? Pro meu também. Esse aqui é uma prova. Luke, caralho, fica de pé, Luke. Porra, mano. Ainda bem que é aqui na rua.
Eu tô muito próximo de casa, tô a alguns metros de casa, porque senão, meu Deus. Encerramos a semana. Eu ia gravar quando eu chegar em casa, mas vou gravar aqui antes do banho. Bom que eu tava fazendo trocação, eu vou deixar os vídeos aqui que eu tava fazendo trocação. Fiz umas movimentações de Gil e como eu já fiz boxe, eu queria dar só pra ver, né, como tava a minha movimentação, porque exige muito do quadril. Eu tô bem travado, bem limitado. Doeu um pouco quando eu dei as joelhadas, né, no saco de pancada, mas era só pra testar. Mas meu esporte principal agora, né, que eu faço por hobby é o Gil. Eu gosto do boxe, amo boxe, só que ele é bem mais pra extravasar raiva do que pra aprender lições de vida e outras coisas. Por quê? Não que o boxe é ruim, tá? Não tô xingando boxe, nem nada. Eu amo o boxe, só que eu gosto muito do Gil porque tenho mais facilidade no Gil também. Na verdade, eu tenho facilidade nos dois. Só que o Gil eu consigo transformar, às vezes, uma frase que o professor fala, às vezes uma posição que eu fiz, às vezes uma luta que o cara tá fazendo em algum aprendizado pra mim. E automaticamente eu reflito isso em diversas áreas da minha vida. Seja nos negócios, na vida, em relacionamento, em desenvolvimento pessoal. E eu vou dar um exemplo. Uma vez eu tava treinando com um amigo e ele falou, cara, o auge é muito próximo da queda. Eu falei, uau. No Gil é muito isso. Às vezes você tá numa posição assim, você fala assim, meu, agora eu vou finalizar, o cara vai bater, aí o cara te raspa, o cara te vira e já inverteu o jogo. Por quê? O auge é muito próximo da queda. Como assim? Quando você tá no topo da montanha, você tá muito próximo de cair dela. Você tá muito próximo do penhasco. E aí, qual que é o aprendizado? Eu falei, cara, eu tava vendo um período desse parecido, onde eu tava, nessa época, eu tava perdendo algumas vendas por conta que eu tava afrouxando no pensamento. E aí eu já trouxe pra parte comercial. Aí eu já trouxe, por exemplo, no quesito do modelo de negócio que eu tava seguindo do meu negócio, que eu falei, cara, eu não tô no auge, mas eu tenho que saber que quando eu tô próximo do auge, eu tenho que estar no extremo. Eu tentenho que sair dessa zona, basicamente assim, de conforto, onde o que acontece? Eu tô mais confortável, né? Onde eu tô, como é que fala? Onde eu tô não fazendo o que precisa ser feito, não tô fazendo o essencial para gerar resultado em excesso. E aí, cara, refletiu várias coisas na minha vida. Porque uma coisa que você faz no Gil, só você trocar filosofia, vida, negócios, serve para um monte de coisa. Então é uma arte marcial que além de eu lidar com o otário que tem dentro de mim, e é uma terapia para mim, eu consigo esvaziar, eu consigo aprender. E simula muito a pressão extrema. E ali eu tô numa pressão, eu preciso aprender a criar desconforto criar conforto no desconforto, eu preciso lidar com a minha ansiedade. Se eu ter muita ansiedade, eu vou bater, eu não vou conseguir finalizar, o meu adversário vai me aniquilar. Então são diversos aprendizados que eu levo pra minha vida e que me ajudam muito a lidar com a pressão do dia a dia. Isso que na época que eu tava empreendendo assim sozinho. Agora nessa missão de eu transformar uma indústria têxtil, familiar, totalmente tradicional, modernizar ela, e ser referência no setor, conseguir não fazer tirar a empresa do zero, porque a empresa não está no zero, mas sim fazer a empresa respirar, sobreviver e levar agora ela para o próximo nível, cara, exige muita pressão, e ainda é maior, e eu refleti muito isso essas primeiras semanas de trabalho, que esse fardo, no começo eu pensei que ia ser bem mais fácil do que eu imaginava, mas pensando bem e vendo um podcast acho que é da Sandra Chayo, que é a CEO atual da Hope, uma empresa familiar de roupa íntima. Ela fez sucessão, ela contou a história dela, basicamente muito parecida com
com a minha, porque era uma indústria, né? Uma fábrica que só produzia, no caso, vendia para varejo. E aí ela falou, cara, ela postou com o pai dela, quando ela entrou no negócio, pai, a gente precisa entrar no varejo. E ela continuou vendendo para lojista, mas ela, se eu não me engano, ela acho que ela continuou vendendo para lojista, mas ela abriu a rede de varejo. Ela abriu franquia e, pô, foi um sucesso. Começou a vender direto pro consumidor também. Que basicamente é isso que eu quero fazer, só que não agora. O projeto que eu tenho para a Bet Baby é muito grande, mas já eu falo um pouco mais disso. Só que, beleza, Lucas, por que tem a ver tudo isso que você tá falando? Porque é o seguinte, o auge é muito próximo da queda, foi o que eu tinha trago, mas ela falou, e eu refleti muito, porque meu pai foi o fundador. Você fundou a empresa do zero, se quebrar, quebrou, pô. Você que fez, não tem essa, pô, é seu. Agora, por mais que você afetou famílias, a sua família, mas é seu, foda-se. Agora eu, que tô assumindo, pô, se eu quebrar, se eu fazer uma cagada, eu ferro a minha família, eu ferro as famílias das famílias que dependem da gente. Fora os próprios colaboradores que dependem da gente e outra série de coisas que tá envolvido. Ou seja, é um peso muito forte. E eu não tinha parado pra pensar nisso, então eu falei, cara, atenção máxima, vai pra cima, o peso não vai ser fácil, talvez é mais pesado do que você tá me enfrentando. De empreender sozinho, no negócio de consultoria, mentoria, enfim. E aí, qual que é o ponto que eu quero chegar aqui? Gente, é foda no começo. Por quê? Porque o que eu observei? Na cabeça dos meus pais, principalmente do meu pai, ele convidou, ele já estava um ano querendo fazer isso, ele falou, filho, você já é dono disso aqui. Eu não quero que você entre como funcionário, senão não compensava eu pagar, só ia encher a folha. Eu quero que você entre como sócio, como parceiro, de fato, vem e traga a venda, faz o que você sabe fazer, vender no digital, sabe, Instagram, Shopee, Mercado Livre. Só que ele encara tudo isso que eu quero fazer como um canal de venda. Na verdade, isso é uma empresa dentro de outra empresa. E eu já trabalhei no meu primeiro negócio, sim, quando eu era mais velho, quando eu fiz com meus sócios. A gente trabalhou no Mercado Livre, fez e-commerce, e eu posso falar, eu aprendi muito, que é um negócio dentro de outro negócio. E é totalmente diferente do que o meu pai já faz, sabe? Só que ele vê só como canal de venda. E eu não, eu vejo toda a complexidade do custo de aquisição por cada cliente. Você paga para adquirir um cliente, ele tem que te pagar ao longo do tempo. E o principal desafio é esse. O custo alto para adquirir um cliente e fazer ele se pagar durante um tempo. Eu fiz uma estratégia que vai dar muito bom. Não vou aprofundar aqui, aprofundo mais nos próximos capítulos. Mas eu basicamente achei o caminho. Fiz o plano de posicionamento que eu quero fazer no Instagram, aumentar esses canais de distribuição. E o que eu quero fazer, resumindo, só nesse primeiro ano, basicamente, se der bom, e vai dar bom, não é se vai dar bom, no mínimo eu duplico a empresa. Mas a carteira de cliente vai aumentar e a retenção vai aumentar bastante. E vai ser só como canal de aquisição o marketplace e, vai dar muito bom. Eu vou quebrar, eu vou botar pra fuder no mercado. É nosso, né? Vou ser referência. E é um trabalho grande, mas eu sei que eu consigo. Só que é o seguinte, meu pai, ele ainda me vê como eu posso explicar? Ele queria que eu fizesse faculdade, seguisse o caminho comum. Ele nunca queria nem que eu trabalhasse com vendas. Ele nunca quis nem que eu fosse atleta. E eu briguei com ele, enfim, e aí ele tratou como investimento, me ajudou ainda, mas ele não queria isso. Com vendas, empreendedores, nem pensar, nem imaginar. Ele nunca quis que eu pisasse no chão de fábrica, nem na porta da empresa. E ele já falou isso abertamente, mas aí ele falou, filho, depois que eu vi que o meu negócio ele tinha perspectiva de futuro, só que dependia disso que você sabe fazer, eu falei, bom, o meu filho ele pode vir para somar. Porque o meu pai ele aguenta muita pressão, então sozinho ele sabe que ele não vai aguentar. Meu pai tá ficando velho, então ele quer alguém para dividir o fardo. E ele vê que eu sou esse alguém. Então ele confia muito em mim, até pelo começo. Só que acontece, ele não queria que eu fizesse isso. Ele falou, vou fazer o que, caralho? Você não quer fazer faculdade. Na verdade eu faço, só que ele como é EAD e entre aspas é barata, mas é a nota máxima de gestão comercial no MEC do Brasil, ele não enxerga isso. Ele queria que eu fizesse uma faculdade presencial, muito clássica. E eu nunca quis. E ele falou para os amigos dele, às vezes, cara, agora eu não posso parar, por quê? Porque esse filho da puta não fez faculdade, ele fala desse jeito. Não fez faculdade, ele, pelo menos amanhã ele ganha no mínimo 10 pau por mês, mas eu não posso parar. Só que assim, ele não tem ideia do tamanho que eu quero fazer, eu não quero só, trabalhar, eu vou, criar um império em cima disso, tá ligado? Eu vou fazer um negócio totalmente diferente. E minha mãe também enxerga isso, e eles não enxergam a grandeza
do que eu quero fazer. Mas isso é natural, eu não posso falar pra eles. Por quê? Porque a cabeça deles não tá nessa pegada. E a cabeça do meu pai é totalmente de fabricante, não é de nesse nível. E tá tudo certo, meu pai é inteligente pra caralho, só que em outras partes, beleza. Ele não se aprofundou em marketing, só que meu pai ele é muito inteligente. Meu pai não teve estudo, ele só fez faculdade, né, mais tranco na metade, nem na metade, bem no começo de direito. Mas meu pai, ele repetiu um ano na escola, meu pai é muito inteligente. Só que ele não tem ideia, nem ele nem minha mãe. Minha mãe não tem cabeça de empreendedora, ela é muito boa, mas ela não tem cabeça de empresária, só meu pai. Mas tem todos esses desafios. Resumindo, eles não me veem do meu tamanho. Eles me veem ainda muito como filho, como filho inteligente, o filho que sabe mexer na internet, que sabe fazer acontecer e que sabe vender. Mas não como um outro Lucas, entendeu? E o que eu quero fazer, tá tudo certo. Então muitas das coisas que eu faço, por exemplo, de conteúdo, minha mãe não gostou, meu pai falou assim, eu fiz a logo, por exemplo, que eu tinha falado aqui no vlog, ele não gostou porque ele não entende ainda essa pegada. Mas qual que é o principal desafio agora? É conseguir conquistar essa confiança e essa autoridade por meio do resultado. Então, qual que foi o principal ponto de aprendizado dessa semana? Foi entender que eu só vou mudar a percepção que eles têm sobre mim e eu ganhar muito mais autoridade, muito mais autonomia e principalmente eu ser reconhecido como o Lucas e não como o filho do dono pelo time, se eu mostrar resultado, se eu ser o exemplo, se eu chegar cedo primeiro que todo mundo e se eu ter mais fome e mostrar mais fome que o meu pai tem de fazer o negócio acontecer. Isso vai refletir em todo mundo. Por exemplo, essa semana quando eu limpei lá o escritório, os funcionários os colaboradores ficaram de cara comigo. E eu não fiz pensando pra conquistar o respeito dele, é porque realmente tava me incomodando. E eu falei, mano, barriga no balcão já era, porque eu sou assim, faca na caveira. E, depois eles já começaram a limpar lá, a parte lá, porque indústria têxtil, a gente faz body, roupa de criança, solta muito pó, é natural. Toda fábrica tem assim, né, têxtil tem isso. E aí, no outro dia, minha mãe já tava limpando o escritório, então isso carregou o exemplo, sabe? E beleza, amanhã eu tenho que chegar primeiro que todo mundo, amanhã eu tenho que acordar aqui, eu tenho que chegar cedo aqui na academia, treinar. Se eu quero realmente fazer isso acontecer, se eu quero levar a empresa pra isso, eu não tô nem aí com o que o meu pai quer. Porque eu sei que se ele vê eu dando resultado, se ele vê que eu sei fazer acontecer, se ele vê que eu tô levando a empresa pra outro nível, ele mesmo vai falar assim, filhão, pode tocar, porque esse é o papel dele, entendeu? E eu vou ser um puta sucessor, porque eu vou construir, documentar o legado em tempo real pro meu filho. E foda-se, não tem essa. E ele briga comigo às vezes, que final de semana eu já era assim, agora eu vou ficar mais ainda. Não, final de semana, mano, faz trabalho de segunda até sexta, final de semana é seu, pá, pega o sábado, vai sair. E só que ele não fez isso. Ele quer, se eu tivesse sua idade, eu falei, então, mas isso é coisa de herdeiro, eu sou sucessor. Então eu vou bater muito nessa tecla. Se eu quero realmente ser exemplo, eu preciso fazer o que ninguém faz, inclusive ele. Eu preciso ser exemplo, eu preciso carregar isso. E foda-se, velho, Essa é a realidade, entendeu? Não quero saber. Eu preciso ser essa realidade. Então, no final de semana, visitar meu lojista, visitar meu cliente, pra fazer relacionamento com eles. Meu pai não tem, ele não tem essa paciência. Meu pai sabe vender, vende, só que meu pai não desenvolve esse relacionamento com os clientes dele. Porque meu pai é muito dominante, ele é muito direto. E ele não vê que, por exemplo, se eu fazer umas visitas em loja, eu vou estar estudando o comportamento do meu cliente, do meu cliente, para eu conseguir produzir conteúdo, conseguir vender melhor, conseguir fazer uma estratégia para cercar esse meu cliente, vender mais vezes, para mais pessoas e com valor maior. Só que ele não vê, só que ele não tem essa obrigação de ver, e ele não tem essa obrigação de saber, é eu que tenho que carregar isso. E foda-se, se ele não quer saber, não interessa, só que eu não tenho que explicar para ele, eu tenho que dar resultado. E aí o como, se caso ele quiser saber, eu falo. Se não, vida que segue. O como, quem vai saber são vocês, porque eu vou estar ditando aqui o jogo em tempo real. Então, Lucas, mas por que você tá falando tudo isso? Gente, porque é o seguinte, a gente é Gen Z, a gente é inteligente pra caralho. A gente é muito inteligente, a gente é muito, 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 muito inteligente. Só que pra gente ser respeitado, não é sobre a inteligência, é sobre o resultado e sobre o comportamento adequado. Essa é a realidade. Tem certo tipo de comportamento que eu não posso ter na empresa. E o meu pai, ele pode gritar comigo, pode fazer o que for. Ele às vezes ele grita com o time dele, beleza. Mano, eu tenho que ser melhor que ele. Ele me deu essa missão. Sem falar, ele sempre deixou muito claro que eu tenho que ser melhor que ele. Então eu vou ser melhor que ele. Eu já sou melhor que ele. Por quê? Porque essa é a missão, gente. A gente tem que ser melhor que os nossos pais. Se a gente for igual, a gente já perdeu.
o nível, o estado natural da vida é você ser melhor do que os seus antecessores. Então, para você ser um sucessor. E eu vejo muito essa missão. E além disso, eu sou exemplo, vou ser exemplo para milhões de pessoas. Porque eu quero impactar a minha geração. Com essa série, eu quero ser um porta-voz, mas não para me vangloriar. Pelo contrário, para dar voz e para dar autonomia e para fazer a geração Z ser, no caso, uma parcela, que é vocês que me acompanham, ser a geração Z mais produtiva, o exército da geração Z mais produtivo que esse Brasil já teve. Então isso é um legado e um patrimônio cultural, social, um impacto social que eu vou estar fazendo para o meu país, para minha nação, para minha pátria, para minha geração. Não só para os meus filhos, e para os meus futuros sucessores, daqui a alguns e bons anos. Então, seja você a diferença que você quer ver no mundo, melhor que outros para caminhar, e esse é o principal desafio. E eu já sei, porque eu encarei isso lá atrás, quando eu tive meus sócios, quando na primeira reunião que eu tive com o fornecedor, ele achou que eu era o assistente, sendo que eu tinha 16 anos, era o sócio fundador da loja. E normal, eu fiquei morrendo de vergonha, beleza, mas como que eu conquistei resultado? Primeiro, comportamento adequado, roupa de acordo, roupa, estilo, vontade, estética, conta mesmo, é sua autoimagem, porque a sua autoimagem reflete, principalmente os seus olhos, são um espelho da sua mente. E tudo isso, mais de 60% da comunicação é não verbal, então capricha. Lucas, beleza. E depois, resultado, na hora de abrir a boca, tem que ser foda, tem que investir no conhecimento, tem que investir no comportamento e tem que aplicar no resultado na prática. Então, o protocolo é, gente, entre ficar em casa e botar a cara na rua, por exemplo, para visitar um varejo, para entender a operação de perto, para ir num evento, conhecer gente, vai conhecer gente, porque os negócios, eles nascem assim. Hoje ainda, eu vou ficar muito ainda na fábrica, e mais no final de semana que eu vou sair, mas, porque nesse curto prazo, eu vou ter que fazer as entregas, pro Mercado Livre, pros pedidos, e vou ter que fazer o tráfego, enfim, não gosto disso, mas é o que vai ser feito. Para a partir do momento que eu conseguir trazer os clientes para dentro, eu conseguir fazer a call, fechar a venda pelo WhatsApp, por ligação e às vezes até pessoalmente, quando eu for fazer minhas visitas e quando o meu cliente for comprar novamente, essa é a minha principal zona de potência, eu amo disso. Só que acontece, o que precisa ser feito agora? Ficar mais na fábrica. Mas no final de semana eu quero estar nas lojas, eu quero estar visitando. Por quê? Porque é aí que sai negócio, é aí que você aprende, é aí que vem um insight, sabe? Então é isso que eu queria trazer para vocês. Tenha mais paixão pelo futuro do que orgulho do passado. No caso, como você é jovem, realmente a gente tem muito mais futuro do que passado. Eu, graças a Deus, eu tive ainda bastante experiência, pelo fato de eu ser atleta, pelo fato de eu ter começado com 7 anos, empreendendo. Mas o que eu quero trazer para você? É uma coisa só. É estar melhor que ontem e pior que amanhã, em diversas formas. É melhor que ontem e pior que amanhã. Não tem como. Melhor que ontem e pior que amanhã. A gente é uma esponja. E a gente tem que ter paixão e orgulho pelo verbo fazer. E dos 18, que é a minha idade, até os 30 é construção pra caralho, velho. Como o meu mestre me ensinou. Mano, vocês estão na carreira, não tem que ter namorada não, velho. E se for, obviamente, tem que ser a pessoa muito certa e ela tem que querer vir muito pra somar, senão fodeu. Por que eu tô falando isso, Lucas? Porque eu sou malvado? Não, velho, é porque tira o foco, mano. Tira o foco. Quando você não quer pouco, você não pode fazer pouco. Você tem que fazer o que ninguém faz. E a maior parte das pessoas, como por exemplo, como família, vai te julgar. E você vai ter que abandonar. Você vai ter que abandonar pra seguir o seu rumo. Se é realmente aquilo que você quer. E a vida testa, o sonho testa. Então, pra gente fazer acontecer, a gente precisa ser diferente. Não ser diferente, tendo cabelo colorido e não raspando o sovaco. Não, não é isso. É sussurrando mais vezes no ouvido das pessoas. E não gritando mais alto. Em vez de gritar alto, sussurra mais vezes no ouvido das pessoas. E como que você faz isso? Gerando impacto, dando resultados, comportando de acordo, se comunicando bem e fazendo a diferença. Lucas, eu não fiz faculdade. Lucas, eu ainda sou novo demais. Donald Trump falou, você pode odiar ele ou você pode amar muito ele, mas ele falou e ele tem resultado incontestável. Na América, ninguém nunca é novo demais para construir algo grande. Não se limita ao quesito da idade. Eu conheço um jovem muito competente, ou melhor, com muita fome, que tem muito mais ambição do que gente de 50 anos e que tem espírito proativo que faz acontecer. Não se limita pela idade, não se limita pelo conhecimento, mas busca pelo verbo fazer e construção. Eu vou encerrar esse vídeo com Provérbios 14:23. Trabalho árduo produz lucro e conversa fiada leva à pobreza. Vamos embora.